Beleza, pessoal? Estou de volta a mais um vídeo aqui. Alexandre Mendes, amigo policial. Mateus, capítulo 22. Vamos fazer uma oração. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua graça e misericórdia. Fala conosco, Senhor Deus Todo-Poderoso, na leitura da Tua palavra. Torna-nos mais sábios diante de Ti. Obrigado pela Tua bondade e misericórdia. É o que eu te agradeço, Pai. E te peço, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Mateus 22. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, versículo 2: O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Então Jesus está contando a história de alguém que faz a festa de casamento do seu filho, convida pessoas e os convidados não querem ir para a festa. Versículo 4. Depois enviou outros servos dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Versículo 5. Eles, porém, não fazendo caso, foram para o seu campo, outro para o seu negócio. Versículo 6. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Versículo 7. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, ficou com raiva, ficou irado, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Versículo 8. Então diz aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Versículo 10. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. Versículo 12. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Versículo 13. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam na alguma palavra. Versículo 16. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, mestre, bem sabemos que és verdadeiro, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Vamos fazer uma pausa aqui no versículo 17. O que eles queriam, na verdade, era pegar Jesus num contrapé, né? Queriam ali um motivo para condenar Jesus, para acusar e depois, consequentemente, condenar Jesus. Você vê que não é qualquer um que é mandado para falar com o mestre, né? Vão ali alguns discípulos, olha lá, ó, no versículo 16, tá lá, ó, enviaram-lhe, quem enviou? Aqueles fariseus. Versículo 15, os fariseus se retiram e consultam entre si, então eles entram num acordo, vamos pegar Jesus, vamos arrumar alguma coisa para arrumar uma condenação, uma acusação e parar esse profeta. E aí eles vão, enviam seus próprios discípulos, ou seja, então foram os discípulos dos fariseus, os fariseus e outros discípulos, os herodianos. Entenderam? Então é um concerto, uma união de seitas contra Jesus. E aí, Jesus vai responder no versículo 18 o que fazer no caso dos impostos. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, diz, por que me experimentais, hipócritas? Versículo 19, mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes, de quem é essa efígie e essa inscrição? Ou seja,
Quem é o rosto que está nessa moeda e o que está escrito nessa moeda? Versículo 21. Dizem-lhe eles, de César. Então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Jesus não incita a nenhum descumprimento da lei. Então nós, como cristãos, devemos pagar impostos, devemos fazer a nossa vida civil, a nossa vida em comunidade e perante as autoridades civis, a mais ordeira possível. Eu me lembro do Martin Luther King, que começa o seu protesto por direitos civis com caminhadas, com simples caminhadas. Claro, ele se movimentava, encontrava pessoas, discutia, faziam reuniões, participavam, né, de debates, participavam, né, de encontros comunitários, mas o grande mote eram as caminhadas, era a passeata que incomodava as autoridades, porque era uma passeata pacífica, não é? Ou seja, cumprindo as leis civis, Martin Luther King Jr. e outros líderes da época estavam gritando ao mundo: nós, negros, temos direito a direitos civis. Nós temos direito a ter uma vida igualitária, porque somos seres humanos. Entende? Então Martin Luther King não foi um baderneiro, era um pastor, um doutor em ciências sociais e um ativista de direitos humanos. E conseguiu o que ele queria. Talvez ele não tenha visto o resultado do esforço dele na totalidade, porque muitos avanços o próprio Martin Luther King chegou a ver. Mas o grande, o objetivo maior, ele não viu porque foi assassinado. Então, era um cidadão exemplar, mas que lutava por seus direitos. E aí você vê em Jesus, né, sendo um cidadão exemplar, dizendo: pague imposto. Não está aí a cara de César? Dê a César o que é de César. Versículo 22. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo, no versículo 24, mestre, Moisés diz, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Versículo 25. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão. Da mesma sorte, segundo, o terceiro até o 7º. Versículo 27. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Visto que todos a possuíram. Vamos fazer uma pausa aqui. Você vê mais uma seita, agora uma seita, a seita dos saduceus. E aí eles não acreditam em ressurreição, tá? Você vê que Mateus deixa claro, ó, eles não acreditavam em ressurreição e eles fazem uma pergunta relativa à ressurreição. Eles não acreditavam, você viu a malícia da pergunta? Eles não acreditavam em ressurreição. Mas eles fazem uma pergunta relativa à ressurreição, justamente para tentar colocar Jesus numa espécie de confusão de ensinamento, ok? E aí, essa seita, essa corrente doutrinária, né, tem a sua segunda intenção. Qual era a sua segunda intenção? Também expor Jesus de algum modo. A verdade é essa. Vamos ver a resposta de Jesus, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então já é um erro não ler Bíblia, tá bom? É um erro não ler Bíblia. É um erro. E aí, olha que interessante, eles propuseram a Jesus uma espécie de consulta acerca do que eles nem acreditavam. E eles vêm e dizem, olha, um homem tinha uma mulher, é dito para não deixar a descendência daquele homem morrer, então quando ele morreu, outro tomou o lugar dele, a mulher, né, se casa com o irmão dele, para não deixar a descendência dele cair por terra, e foi assim até o 7º, e aí?
Então aí Jesus já começa a dar um tapa de película não, película é outra coisa. Jesus dá um tapa de pelica. Não, vocês não entenderam nada. Errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Versículo 30. Porque na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Olha que saída de mestre! Deus não é Deus de morto, é Deus de vivos. Ah, mas espera aí. Eles não acreditavam em ressurreição. Jesus ia perder tempo explicando para eles alguma coisa? Não, não. Não mesmo. E Jesus faz isso com uma inteligência muito, mas muito peculiar. Ele diz, olha, não, vocês não estão lendo, vocês não conhecem, vocês não são uma seita de estudiosos da Torá. Como é que vocês, uma seita de estudiosos da Torá, não conhecem a lei? Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele é um Deus de vivo, ele não é um Deus de morto, não. Entende? Essa era a frase que Paulo queria ouvir de Deus, né? Ou da divindade, quando ele no caminho, né? Ele ouve a voz de Deus e Jesus diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Porque Paulo fala, quem é Senhor? Porque Paulo, conhecedor da Torá, ele sabia dos encontros que Moisés teve com Deus, que Abraão teve com Deus, que Isaque teve com Deus. E ele se imaginou naquele cenário e pensou, deve ser o Senhor Deus. E aí Deus se dá a revelar, se revela, se mostra, se dá a conhecer a Paulo como quem? Jesus, a quem ele estava perseguindo. Então, o Senhor Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Vamos lá. Esse texto que eu estou citando está lá em Atos, a conversão de Paulo, tá? Se não estou enganado. Eu não estou com a Bíblia aberta, mas você pode achar o relato da conversão de Paulo. Vamos lá. As turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhados da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo... Então, quer dizer, os fariseus ficaram malucos, porque os saduceus eram o quê? Eles eram uns bichão. Os fariseus também eram os bichão, né? Tudo eles estudavam na Torá, eles sabiam tudo de Torá. Sabia tudo da lei, sabia tudo dos ensinos, do Talmud, sabia tudo. Esses ensinos que são, né, peculiares ao povo de Deus, ao povo bendito, né, de Israel. Mas aí eles ficaram preocupados porque Jesus chega e diz, não, vocês não estão entendendo nada, vocês não entenderam nada. Pensam que sabem, mas não sabem nada. É isso que Jesus está falando. E aí eles se reúnem, versículo 35, que um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, amarás o teu Deus, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo, que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe, de Davi. Agora Jesus interroga os fariseus. Olha que legal. Olha, você vê, talvez o texto deu uma quebrada, não foi um ato contínuo, mas você agora se encontra numa situação em que Jesus está interrogando os fariseus. Versículo 43. Disse-lhes ele, como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo, versículo 44, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe alguma palavra, nem desde aquele dia
Ousou mais alguém interrogar. Olha que glória! Ele vai lá nos livros e nos escritos de Davi e relembra para eles o que Davi disse, ó. Disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E aí Jesus faz uma pergunta para eles, ó, se Davi chama o Cristo de Senhor, como é filho de Davi? Ou seja, Jesus ele estava aqui explicando para aquelas pessoas a superioridade do Cristo em relação a Davi, para explicar para eles que não era simplesmente o fato de ser filho, de ter uma descendência, uma linhagem sanguínea que determinava algo no aspecto relativo aos desígnios de Deus. E aí ele usa a própria frase de Davi. Querido, é tremendo ler a palavra. É uma bênção, glória a Deus, que capítulo maravilhoso, tanto ensinamento. Olha, se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, eu respondo na medida do possível. Deus abençoe sua vida, aqui é Alexandre Mendes, amigo policial, lendo a palavra do Todo-Poderoso com você. Valeu, pessoal, compartilhe o vídeo, deixe seu like, tchau.